Mas que é o lance da tradição, respeitar essa tradição. Sim, eu coloquei no meu Instagram, @bibotalk, segue lá, e eu coloquei um trechinho da semana passada, né, até para fazer o jabá de hoje. E aí eu falo da questão da tradição, né, que quem foge da tradição é bem provável que esteja ensinando coisas sem noção, né? Então assim, aí algumas pessoas me questionaram, 2 pessoas, né? Tradição, mas que tradição? A tradição dos apóstolos? Aí outra pessoa colocou assim, ainda bem que você mencionou isso aí, porque fica a pergunta para essa galera, Jesus venceu Satanás na tradição ou na palavra? Bem, eu respondo você, querido, ele respondeu na tradição. Sim. Entendeu? Por quê? Porque a palavra que Jesus tem preservada, a palavra que Jesus utilizou, a palavra que era lida no templo, foi preservada com a tradição. A pessoa esquece que a Bíblia não foi psicografada. A Bíblia, ela vem de uma tradição oral. Ou seja, coisas que são ensinadas de pai para filho, de tribo, né, do líder da tribo, líder do clã. E textos bíblicos foram escritos muito depois dos seus acontecimentos. Ou você acha, querido, que Jesus ia falando e Mateus ia anotando, né? Lucas nem com Jesus andou, entendeu? Lucas, inclusive, para você entender bem o que é tradição. Lucas fala, no primeiro capítulo do seu evangelho, versículo 4, que ele fez uma acurada pesquisa. Ou seja, Lucas, quando a gente lê o evangelho de Lucas, é tipo o TCC de Lucas. Entendeu? É uma acurada pesquisa. E se você prestar atenção na Bíblia, você vai entender que Atos 2,42, a igreja primitiva, ela se fundamenta onde? Na oração, na comunhão, e eles perseveravam de coração na doutrina dos apóstolos. Isso é tradição. Paulo vai dizer para Timóteo, me ajuda aqui, Lipão, confie esses meus ensinamentos, na primeira carta, confie esses meus ensinamentos a homens confiáveis. Ou seja, Paulo está dizendo que existem ensinamentos, que são ensinamentos dos apóstolos, que devem ser preservados pela igreja. E nós acreditamos que esses pensamentos e essas teologias, ou essa teologia, foi preservada ao longo de toda a história da igreja. Isso é a tradição apostólica. Agora, é claro que ao longo da história da igreja, várias tradições vão se ramificando da tradição cristã. Só para citar o endereço, né? 2 Timóteo 2,2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Ou seja, há uma preservação doutrinária aqui. Então, quando a gente fala que nós não podemos abrir mão da tradição, é o seguinte, digamos que você, o pastor Lipão, pastor de uma igreja local, ele está no momento de intimidade com Deus que ele tem. Tem, né? Tem, então. em nome de Jesus. Ficou aquele suspense agora, né, mano? Aquele silêncio. Então assim, ele tem lá. Eu achei até que tinha multado o microfone. Eu pensei também, deu uma coisa errada não, aqui. Isso é uma pausa dramática, eu estou fazendo teatro, brincadeira. Aí o que acontece? Aí lá o Lipão está lendo um texto e ele, teve um aquecimento no coração dele bem, sabe, Jonathan Edwards, ele sentiu o coração dele aquecido. E aí nós que somos pregadores, é assim, né? Qualquer insight que a gente tem, a gente já quer pregar, né? Então a gente já quer fazer um sermão em cima daquilo e tal. Aí, mas o que acontece? Ele teve aquela sensação. Ele não pode simplesmente, como um pregador e pastor de uma igreja local, chegar aqui, irmãos, eu estava no meu momento de oração, Deus falou isso comigo e é isso. Não. Ele precisa submeter isso a um estudo da passagem bíblica. Entendeu? E o estudo da passagem bíblica, ela contempla a tradição. A teologia sistemática, a teologia bíblica, ela necessariamente precisa ter o crivo da tradição, porque houveram já, enfim, milhares de anos que homens se debruçaram sobre esses textos, e debruçando-se sobre esses textos, foi se criando um caminho seguro para a interpretação do texto. Perfeito, acho que é essa palavra aí que eu queria usar, caminho seguro. A tradição é um caminho seguro para andarmos na Bíblia. Simplesmente isso. Até uma das coisas, por exemplo, de maneira bem... Tem uma imagem que representa isso aqui muito bem. Oi lá. Ah, tá. Não entendi. Ele se empolgou com a imagem, que eu sei qual é a imagem, ela é muito boa mesmo. Mas eu lembro que quando eu comecei, por exemplo, a ministrar e tal, e eu lembro que eu falava assim, nossa, eu preciso pensar uma coisa nova que não estão falando e tal, porque isso é o que as pessoas precisam, de novidade na palavra. E eu pensava, nossa, eu vou ter que achar uma coisa muito... Deus vai ter que aqui vir falar uma coisa pessoal, né, específica. E eu lembro que eu fui falar, eu falei, eu não sei o que eu vou falar. Ele falou, não, mas você não tem que falar nada novo. Você tem que pregar a palavra,
aquilo que a gente sempre fala, aquilo que as pessoas precisam ouvir, mas não é nada novo. Você não precisa ter essa preocupação de ser algo, nossa, super novo. Por quê? Porque não existe nada novo. A gente precisa pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu gosto, inclusive vou falar sobre isso um pouco no culto de amanhã e hoje à noite, enfim. A palavra de Deus, é muito interessante isso, porque, por exemplo, Malaquias encerra o livro de Malaquias, a profecia dele, falando que o texto foi fechado ali e que nós deveríamos esperar o próximo profeta, que seria então João Batista, que viria, e ali então iniciaria um novo tempo profético para o estabelecimento do Novo Testamento. E aí então vem o Novo Testamento e, por exemplo, Judas capítulo 3 fala sobre o fato de que, versículo 3, fala sobre o fato de que a palavra do Evangelho, a palavra da fé foi entregue uma vez por todas aos santos. Portanto, a Bíblia foi fechada, ponto, não se acrescenta, não se retira nada, Gênesis, Apocalipse está completo, o cânon, e aí então agora a gente tem que esperar o cumprimento da profecia da segunda vinda de Cristo, para que então possamos alongar o nosso conhecimento na eternidade junto com Deus. Perfeito, perfeito. Sobre as tradições, tem uma imagem muito boa que eu acho que eu já mandei para a produção aqui, eu acho que eles já conseguem projetar aí pra gente. Caraca, que é essa assim imagem... rápido? Assim rápido. Olha lá, essa olha imagem aí, ó. Essa imagem é maravilhosa, gente. Que é essa imagem aqui, ó. Eu não sei se tá dando para ver. Você que está olhando agora para o seu fogão, para o seu prato de comida, Muito dá bom. uma olhadinha para a televisão aí para você entender um pouquinho o que Só a gente está rapidinho, falando. O que Só é a rapidinho. tradição, os credos, as confissões de Entendeu, fé, gente? A Bíblia- que norteiam, né? Que é o que o pastor Lipão falou, que eu acho que é o caminho seguro. Isso, então assim, é essa imagem que me veio na cabeça quando ele falou do caminho seguro. Gente, a Bíblia é a verdade. E aí todos os credos e tradições e confissões de fé, enfim, eles são manifestações da verdade, ok? Então existe um caminho seguro. E aí é claro que dentro desse, como você pode ver na imagem ali, pode projetar a imagem de novo, ô DJ, olha aí. Você percebe o seguinte, que ali tem espaço para ter divergência, entendeu, gente? Tem espaço para ter o pentecostal, para ter o tradicional, para ter o luterano, o Muito boa essa presbiteriano, imagem. para ter o wesleyano, entendeu? Existe uma margem, agora tem que estar ancorado na Bíblia. Tira a tradição e tira as confissões de fé, meu irmão, vira bagunça, entendeu? Então a gente precisa ter um caminho seguro para dizer, não, a gente remonta a história da igreja. E outra, Exatamente. Muito bom essa imagem, muito bem lembrado. E outra, percebe que as setinhas elas estão indo para um lugar, e ali no textinho embaixo vai dizer que evita que cometemos heresias que já foram cometidas no Total. passado. Né? Total. Por exemplo, quando um sujeito aparece em pleno século XXI dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, isso não é uma coisa nova, entendeu? O pessoal já questionava isso muito tempo atrás. Mas por que um indivíduo hoje, um pastor que tem um público, fala um negócio desse? Porque ele está ignorando as flechinhas. E até mesmo o pecado, por exemplo,